bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem aí do outro lado. Meus amores, aqui com vocês para mais um videozinho aqui neste canal maravilhoso. Vou estar trazendo aqui para vocês uma receita que vocês vão amar bastante. Vai ficar aí, minha gente, na verdade, vou preparar vou fazer uma massa e com essa massa eu vou estar fazendo 3 receitinhas, tá bom, minha gente? Maravilhosa aí para qualquer hora do dia, tá bom? Para vocês estarem servindo aí de lanche para aquela visita quando chega em casa. Então é isso, amores. Fiquem aí, não saiam daí. Assistam o videozinho até o final, tá bom? Comentem bastante. Se inscrevam no canal, deixem aí bastante like para nós, que vai estar nos ajudando bastante e vai nos deixar aí grato e feliz, tá bom? E é isso aí, pessoal. Vamos lá para o nosso passo a passo super fácil. Então, meu povo, vamos à receita. Aqui, minha gente, nessa tigela aqui, ó, vou colocar aqui na minha tigela. Eu deixei uma colher aqui separada. Aqui nós vamos estar colocando 250 ml de água bem morninha. 500 ml de leite também bem morninho. Tem que ser morninho, tá, meus amores, para ativar aí o fermento. Vou colocar aqui, minha gente, ó, 20 gramas de fermento biológico seco. Uma colherzinha de café de sal. 100 ml de óleo. 3 colheres de açúcar. Vamos misturar aqui tudo muito bem. Aqui agora nós vamos colocar a farinha, depois de ter misturado aqui os ingredientes principais. Eu tenho 1 kg de farinha de trigo, tá, pessoal? Aqui nós vamos colocando aqui aos poucos e misturando. Colocando aos poucos e misturando. Gente, eu vou usar o pacote todo, porque eu vou fazer aqui com essa massa 3 salgados diferentes, tá, meus amores? Então, aqui nós vamos usar 1 kg de farinha de trigo, vai ser o pacote todinho. Vamos misturar aqui agora muito bem. E depois, minha gente, eu vou deixar essa massa aqui descansar por algum tempinho, minha gente. Aqui, como a minha cidade hoje tá quente, então, aqui ela vai dar o ponto, ela vai crescer rapidamente. E ela vai ficar assim mesmo, tá, minha gente? É 1 kg de farinha, ela vai ficar um pouquinho mole, por a quantidade de líquido que a gente colocou. Fica aqui um pouquinho mole, mas é desse jeito aqui que eu quero. Vou deixar essa massa, não vou sovar ela agora. Vou só misturar ela aqui junto com o fermento e os demais ingredientes. Vou deixar ela descansar aqui por algum tempinho. Quando ela dobrar de tamanho, aí a gente volta trabalhando ela. Não vou nem sovar, tá, pessoal? Ela vai ficar desse jeito, porque ela vai formar tipo uma esponja, tá, pessoal? Aqui tem 1 kg de farinha, como vocês podem ver, ela ainda está mole, né? Mas é assim mesmo que eu quero que ela fique. Aqui, quando a gente for trabalhar ela, que eu vou colocar mais um pouco de farinha para dar o ponto. Aqui, por enquanto, é 1 kg de farinha, açúcar, o fermento, o leite e a água, um pouquinho de sal, e eu vou passar todos os ingredientes para vocês. Ó, pessoal, aqui, ó, vai ficar desse jeito aqui mesmo. Vou tampar ela, vou deixar ela num local bem quentinho e já volto com vocês aí depois que ela dobrar de tamanho. E, minha gente, nossa massa já cresceu aqui. Olhem só o tamanho que ficou isso aqui, minha gente. Aqui agora nós vamos colocar, ó, tá bem, ó, tá bem puxa. Aqui agora nós vamos colocar aqui mais farinha. Agora vamos colocar a mão na massa, porque aqui agora nós vamos colocar mais farinha, gente. Aqui, eu já coloquei aqui 1 kg de farinha, um pacote. Que agora nós vamos vir com mais um pouco, vamos ver quanto mais
nós vamos precisar para deixar essa massa no ponto ideal. Ó, vou colocar aqui agora essa farinha aqui, vou dar uma boa sovadinha nela, nessa massa. Vamos colocando aqui e misturando, gente. Vamos ver aqui qual vai ficar aqui o ponto. Quanto mais de farinha nós vamos precisar para dar o ponto aqui nessa massa, que a gente vai colocando aos poucos. Vocês veem que ela ainda tá bem puxa. Então, pessoal, ó, eu vou colocar aqui e já falo pra vocês aí o tanto que eu usei mais aqui de farinha. Até o momento eu coloquei um pacote, tenho mais meio pacote aqui aberto e vamos ver quanto que a gente vai precisar mais aqui pra gente tá dando ponto aqui na nossa massa. Minha gente, minha massa já está aqui bem lisinha, olhem só pra vocês verem. Já tá aqui bem lisinha. Vou fazer o quê? Vou deixar ela descansar aqui novamente por mais alguns minutinhos, ó. Aqui, minha gente, eu usei 1 kg de farinha, 1,4 kg, viu, pessoal? Então, usei um pacote e um pouquinho mais de meio. Aí, aqui, ó, nossa massa já está aqui linda e maravilhosa, ó. É uma massa que não tá mais pegajosa, tá bem lisinha já aqui a nossa massa. Vou deixar ela descansar novamente por mais meia horinha, já voltar aí pra gente estar enrolando aqui os nossos salgados. Gente, aqui agora, ó, minha massa já ficou no tamanho que eu quero. Gente, na verdade já ficou aqui mais 30 minutos. Aqui agora vamos fazer o quê? Vamos dividir essa massa aqui em 3. Vou colocar um pouquinho de farinha aqui na bancada. Ó, bancada mais pra cá. Ó, colocar um pouquinho de farinha aqui. Vou transferir essa massa pra cá. Ó, massa linda e maravilhosa que ficou, minha gente. E ficou show, viu? Ó, aqui eu vou dividir ela em 3 pedaços. Vou dar uma esticadinha aqui nela só pra tirar o ar. E nós vamos estar cortando ela aqui em 3 pedaços. Ó, rende bastante, pessoal. Dá pra fazer bastante coisa com essa massa, viu? Essa massa aqui vocês faz pão, faz salgado, o que vocês quiserem com essa massa, porque ela fica top, gente, fica maravilhosa. Deixa eu pegar aqui meu cortador. Vamos dividir aqui agora ela em 3 pedaços. Tá um pouquinho mais pra cá. Não vai sair uns maiores, outros menor. Ó, vou dividir ela aqui em 3 partes. Três partes, pessoal, ó, vou separar aqui, colocar essa pra cá, deixa essa outra aí, e vamos abrir essa daqui. Separada aqui em 3 partes, dá um pouquinho de farinha aqui na bancada e vou abrir essa massa. Dá uma esticada nela aqui. Tem que sair todo o ar da massa, gente, porque ela fica bem crescida, fica cheia de ar. Então, vamos esticar ela aqui muito bem, até ela sair toda esse arzinho aqui. Depois dela esticada e recheada, nós ainda vamos fazer o quê? Deixar ela descansar por mais uns 5 minutinhos, para poder levar ao forno. Mas fiquem aí que vocês vão ver aí, minha gente, são 3 receitas diferentes. Quer dizer, vou fazer aqui 3 receitinhas diferentes com essas massas. Pessoal, fica maravilhosa, viu? Aqui é só esticar muito bem. Vou abrir ela aqui bem aberta, ó. Vocês viram que eu reservei mais 2 partes, né? Então, vamos lá para essa primeira aqui. Esticar ela aqui muito bem. Que abre bem, gente. Gente, ela fica bem macia. Fica uma massa aqui maravilhosa.
Pronto, pessoal, essa primeira massa aqui eu já abri ela muito bem, ó, como vocês podem ver, tá bem aberta. Aqui agora, minha gente, eu vou pegar aqui, eu vou passar um requeijão aqui nessa massa, ó. Vou colocar bem aqui, um pouquinho aqui nas beiradas, desse jeito aqui. Vou passar mais aqui no meio, ó. Vamos colocando aqui no meio. Coloquei um pouquinho só na beirada aí, minha gente, ó. Como esse requeijão ele é bem firme, aqui a gente tem que colocar um cuidado para não abrir a massa. Ó. Colocar aqui bastante. Desse jeito aqui, ó. Pode deixar assim mesmo, gente, que ele vai desmanchar aí, vai misturar em toda a massa. Aí aqui, ó, vou colocar aqui desse jeito aqui. Bastante aqui, que esse requeijão ele é bem concentrado, gente, que esse requeijão aqui eu faço em casa. Então, ele fica maravilhoso. Eu coloquei só um pouquinho aqui na beirada. Vou colocar mais um pouco. Aí, em casa, vocês podem rechear do jeito que vocês quiserem, gente. Que aqui eu vou estar fazendo, vou fazer 3 tipos aqui diferentes. Ó, coloquei aqui um pouquinho nas beiradas, um pouquinho no meio. Vou vir aqui, ó, com queijo de mussarela. Vamos fazer aqui bem diferente. E vou colocar bastante, gente, porque eu quero os meus aqui bem recheados. Ó, queijo de mussarela. Queijo de mussarela é a mesma coisa, gente, é queijo de presunto. O meu presunto é aquele presunto que eu compro já raladinho. Aí aqui, gente, vou pegar aqui as beiradas, ó. Todo cuidado, ó. Vamos vir aqui cobrindo aqui, ó, desse jeitinho, ó. Por isso que eu coloquei nessa beirada aqui, minha gente, porque como essa beirada aqui vai ter acesso aqui ao recheio, aí eu quero o meu mais, para que fique mais recheadinho, colocar um pouco de requeijão na borda. Ó, aí que vamos cobrir aqui muito bem desse jeito aqui. Vai ficar uma massa bem abertinha, gente, vai ficar uma massa abertinha assim mesmo, desse jeito. Fechar aqui muito bem. Aqui em casa, gente, meus filhos amam essa receita, esse salgado que eu faço, gente, fica maravilhoso. Vocês apertem aí muito bem, ó, pra tirar todo o ar da massa, viu? Desse jeito aqui, ó. Aí no canal nós temos, minha gente, a receitinha deste salgado, viu, pessoal? Mas só que hoje eu vou fazer este salgado e vou fazer mais 2 diferentes, gente. Vou fazer aqui... Vou fazer mais um pão e vou fazer também um salgadinho húngaro. Aqui é só para vocês verem que tem como vocês fazerem aí em casa com essas 3 versões. Vocês preparam a massa e dá para fazer desse jeito. Aqui eu já tô com uma forma aqui já untada com um pouquinho de margarina. Vou colocar ela para cá porque a gente vai cortando aqui, ó. Vou medir aqui um tamanho certinho. Vou cortar, que é igualzinho o joelho, gente, que a gente faz aí, o famoso joelho. Só que a gente vai fazer aqui com 3, vou fazer 3 salgados aqui com a mesma massa. Aí a gente vai medindo aí certinho. Ó, vamos cortando, esse aqui é queijo de presunto. Vocês podem fazer com carne moída ou só queijo. Ou com frango. Aqui é a mesma coisa do joelho, tá, pessoal? Aqui só vai mudar porque nós vamos fazer com essa mesma massa, eu vou fazer mais 2 salgados diferentes. Vou dividir esse aqui ao meio porque eles crescem bastante, gente, ó. E aqui, vamos colocando aqui na forma. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Vamos deixar um espacinho aí entre um e outro, para não correr o risco deles ficarem emendados. Vou pegar aqui com a espátula, porque aqui eu não coloquei farinha nessa parte da mesa.
Ó, vamos colocando assim. Que é o mesmo salgado húngaro, tá, pessoal? É a mesma forma, a mesma coisa. Aqui o que vai mudar é que com essa mesma massa, eu vou fazer outro salgado. Façam aí em casa pra criançada, pra vocês mesmos. Ó. Vai ser a mesma coisa, não vai caber tudo nessa forma. Vou colocar o restante deles ali na outra forma. Ainda vai sobrar um. Coloca lá na outra forma. A gente vai estar usando. Tem que deixar assim, gente, porque tem que deixar um espaço. Ó, então aqui eu coloquei algumas. Ainda sobrou aqui 2 que eu vou estar colocando em outra forma, porque aqui tem que, como eles crescem, tem que deixar um espacinho. Vou cobrir aqui e vou trabalhar os outros. Vou mostrar pra vocês aqui a outra massa que a gente vai estar fazendo. Sobrou 2 aqui, gente, mas esses 2 aqui eu vou colocar numa outra forma, junto com os outros que eu vou fazer. Não vai caber na mesma forma. Aqui agora vamos pro nosso segundo salgado. Vou colocar um pouquinho de farinha. Tirar todo o lado da massa. É importante estar sempre passando uma farinha, minha gente, para não grudar. Ó, aqui eu vou abrir também com o rolo essa massa aqui. Aqui agora nós vamos estar fazendo um pão, tá, pessoal? São 3 salgados com a mesma massa. Eu falei para vocês que dá para fazer pão. Dá para fazer o salgado que vocês quiserem com a mesma massa. Agora nós vamos abrir para fazer um pão. E vai crescer bastante, gente. Ó. É importante abrir muito bem, viu? Pronto, pessoal, aqui agora, esse aqui eu não vou rechear com nada, tá? Aqui agora o segredo aqui, ó, é enrolar, gente, ó. Vamos enrolar aqui. Enrolar aqui pela metade. Vou colocar um pouquinho de farinha aqui, que eu vou virar ele pra cá. Ó. Vou virar ele pra cá agora. E aqui eu vou dar mais uma aberturinha aqui com o rolo. Ele vai ficar assim, tá, pessoal? Esse aqui vai ser um pão. Ó, ele vai ficar assim. Dei uma aberturinha aqui. Aqui agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos cortar a massa, gente, ó. Vamos fazer aqui umas tirinhas desse jeito. E vai ficar assim, tá, pessoal? Ó, vai ficar umas tirinhas. 3, 6... vai ter que ficar assim. Que agora nós vamos entrançar. Vamos fazer trancinha. Que agora, gente, nós vamos começar aqui. Vamos pegar aqui essas tirinhas, ó. Desse jeito aqui. Ó. Vamos fazer uma trancinha, ó. Desse jeito aqui, ó. Dá pra vocês brincarem com essa massinha, galera. Ó, trancinha pronta. Vamos pra próxima, ó. Vamos pegar aqui. A massinha fica tão mole, gente, ó. E fica muito boa de vocês estarem aí fazendo alguma coisa com essa massa.
maravilhosa, ó. Vamos fazer trancinha. Super fácil. Ó, mais uma obra de arte aí, galera. Ó, desse jeito. Aqui vamos trançando, ó, desse jeito até o finalzinho. Próxima. Viu, pessoal? Aí aqui agora, pessoal, ó, só pegar aqui o pãozinho, ó, fechem aí muito bem, ó, e derem continuidade aí, ó, enrolando desse jeito aqui, ó. Ó que trancinhas lindas que vai ficar, ó, e vai ficar desse jeito. Aí, minha gente, viu? Pãozinho entrançado, ó. Viu que lindeza? Vai ficar assim, pãozinho. Vou vir aqui com a minha forminha de pão, que já está untada também. Um pouquinho de margarina. Vou colocar os pãozinhos aqui dentro, só que ele vai ter que pesar mais um pouco, gente. Ó. Ajeitar ele aqui. Ó. Esse aqui ainda vai crescer bastante. Ó. Viu, gente? Que lindeza que fica. Ajeitar ele aqui muito bem, que eu quero que ele fique bem bonito. Ó. Fica parecendo que passam umas cordinhas, gente. Olha que lindeza, ó. Esse aqui é o pão. Vamos para nossa terceira receita. Deixa eu cobrir aqui. Um pouquinho de farinha na mesa. E vamos para nossa próxima massa. Vamos abrir novamente. Aproveitar que ela já tá um pouquinho esticada. Vou só abrir ela, ó. Pronto, pessoal, a massa já está abertinha, ó. Agora nós vamos fazer as nossas fatias húngara. Ó, já fiz o pão, já fiz o joelho, agora eu vou fazer aqui umas fatias húngara. Para essas fatias húngara, pessoal, ó, aqui eu tenho coco ralado, leite condensado e uma colher de margarina. Vamos colocar aqui, ó. E vamos espalhar na nossa massa. Aqui, minha gente, vocês colocam a quantidade que vocês quiserem, tá? Aqui é leite condensado, coco ralado e uma colher de margarina. Aqui a gente espalha muito bem aqui sobre a massa. Fica uma verdadeira gostosura, gente. Podem fazer aí com o coco fresco também, tá? Que agora vamos enrolar. Cobrir tudo muito bem. A mesma coisa que a gente fez lá com a massa do joelho, gente.
Tem que fechar muito bem. Tá cheio de ar, galera. Tem que apertar bem para tirar todo o ar da massa. Porque como essa massa ficou bem maravilhosa e boa de trabalhar, ela ficou bem macia, gente, ela fica molinha. E aí fica cheia de ar. Ó, bem esticadinha. Tem que apertar bem aí para tirar todo o ar da massa. Vou vir aqui com a outra forma também que já está untada. Aqui agora nós vamos cortar, ó. Aqui as nossas fatias húngaras, tá, pessoal? Ó, e vai ficar assim, ó. Aí aqui a gente vai colocando aqui na vasilha, aqui na forma desse jeito aqui, gente. Deixar ela bem redondinha. Gente, o gostinho do coco maravilhoso. Ó, cortou? Se ela der uma espalhadinha, é só juntar. Ela tem que ficar bem justinha assim. Vou cortar todas aqui, ó. Dá uma enroladinha para ela ficar bem fechadinha. E vamos colocando aqui. Vou fazer assim com todas, já volto aí com vocês. Olha só, pessoal, aqui tá o tanto que rendeu aqui. Aqui, minha gente, tá aqui os nossos salgadinhos de queijo com presunto. Aqui são os de leite condensado e coco, que são as nossas húngaras. E aqui é o nosso pãozinho lindo e maravilhoso. Falei pra vocês que com essa massa, gente, dá pra vocês fazerem muita coisa. Dá pra fazer pão, dá pra fazer salgado, dá pra fazer bastante coisa. Aqui eu preparei aqui uma misturinha, coloquei uma gema com um pouquinho de leite. Vamos pincelar aqui nosso salgado, minha gente, e vamos levar lá pro forno que já está pré-aquecido lá a 180 graus. Vou pincelar aqui todos aqui, vou levar lá pra assar, já volto com vocês aí com eles prontinho, tá bom, minha gente? Muito fácil de fazer, ficam lindos e maravilhosos. E aí, galerinha, olhem só como é que ficou aqui a nossa receita maravilhosa. Olhem só que pão show, minha gente. Olhem para isso, como fica lindo. Façam aí, pessoal, vocês vão gostar bastante. Super fácil, vocês viram aí, né, pessoal? Ó, que fica bem fácil de fazer. Fica lindo e maravilhoso. Aqui está, ó, a nossa outra receitinha também, bem assadinha. E aqui tá os nossos salgados. Ficaram assim, gente. Minha gente, fica uma verdadeira gostosura. Eu vou tirar um aqui para vocês verem aqui como é que fica. Ainda está bem quentinho, galera, que eu ainda não tirei. Ainda nem desenformei aqui, gente. Nossa, tá quente. Vou tirar daqui. Ó, eita, gente, olhem pra isso, pessoal, ó, bem assadinho. Olhem só, minha gente, como é que fica a maciez disso aqui. Super fofinho, gente, ó, muito fofinho, bem assadinho. E olhem só pra isso, gente, uma verdadeira gostosura. Ó, fica super assadinho, tanto de um lado quanto do outro. Então é isso, meus amores, façam aí. Quem fizer aí, deixe nos comentários pra mim. Quem gostar aí dos nossos conteúdos, já se inscreva no canal, deixa aí bastante like pra nós, tá bom? E é isso aí. Essa foi mais uma receitinha aqui pro canal, espero que tenham gostado. Gente, tá tudo muito quente, não tá dando nem pra pegar direito. Mas aí vocês viram o resultado, viram aí como é que fica. Então é isso. Fiquem aí todos com Deus, meus amores. Cheiro no coração de todos, ó. Beijos, beijos, beijos para todos. Essa foi nossa receita de hoje.
Fiquem todos com Deus, meus amores, e até o nosso próximo vídeo. Cheiro, minha gente!